Bom dia, galerinha do sétimo ano. A aula de hoje é sobre as comunidades tradicionais. Você pode acompanhar abrindo a sua apostila na página 107, capítulo 6. Aqui nós vamos começar com uma pergunta que diz assim: o que uma biojoia tem a ver com uma novela da Globo? Veja bem, vocês que o texto diz assim: em 2018, uma novela da TV Globo teve como pano de fundo o Jalapão, uma área natural do Brasil localizada no Tocantins, na qual vive a comunidade tradicional Mumbuca, auto-identificada nos dias de hoje como remanescentes de quilombolas. Uma das personagens da novela nasceu em Mumbuca e praticava artesanato com capim dourado, um vegetal que pode ser trançado de diferentes formas e com o qual são produzidos biojoias. A venda desses objetos aumentou significativamente por conta da publicidade feita pela novela, e artesãos mais profissionais começaram a usar esse material vegetal associado ao ouro, a pedras preciosas e a outros recursos para diversificar seu comércio. E neste capítulo, nós vamos identificar e analisar como as comunidades tradicionais estão inseridas na sociedade e nas suas principais características. E para darmos inícios, vamos então questionar o que são as comunidades tradicionais. Veja bem vocês o seguinte, que as comunidades tradicionais são grupos humanos com sistema cultural muito distinto e formação social própria, valendo-se dos recursos específicos do território no qual estão para sobreviver e manter sua cultura, sempre com base nas tradições ancestrais, nas tradições mais antigas. Existem vários tipos de comunidades tradicionais. Dentre elas, e uma das mais conhecidas, são as comunidades tradicionais indígenas. Essas, na qual a gente estuda, desde pequenininho, desde lá da primeira série, da segunda, chega lá no terceiro ano, no quarto ano, no quinto, vem para o sexto ano e aí para o sétimo, e a gente só vai aprofundando o estudo. A gente começa idealizando os indígenas como aqueles camaradas que viviam no Brasil de uma forma muito poética, que viviam com o rosto pintado, que usavam penas na cabeça. Só que nos dias atuais, as comunidades indígenas, longe do que parece, são bem modernas, já vivem em casas de tijolo, foram construídas tijolinho por tijolinho, já não vivem mais naquelas ocas, revestida por palha. Bom, então nós temos aqui indígenas do território brasileiro. E o que nós podemos falar sobre esses indígenas do território brasileiro? Diz o seguinte: desde cedo aprendemos que os índios brasileiros são os povos nativos do país, o que significa dizer que são os primeiros habitantes do Brasil e, portanto, já povoavam nosso território antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. A origem dos povos indígenas ainda é desconhecida, mas há indícios de que esses grupos tenham tido origem lá na Ásia, eles seriam então de origem mongoloide. Cada tribo possui características e visões de mundo diferentes umas das outras, como línguas próprias, rituais religiosos particulares, e interações específicas entre si e com as demais civilizações. Durante o processo de colonização do território brasileiro,
Entre os séculos XVI e XIX, ocorreram muitos conflitos entre indígenas e colonizadores, o que afetou os índices demográficos dessa população nativa. Obviamente, muitos, né, acabaram por ser exterminados. Bom, e para tentar controlar esse extermínio, para tentar controlar a questão da perda das terras indígenas, foi criado então a FUNAI. O que é a FUNAI? Fundação Nacional do Índio. Veja bem, a reação à diminuição de indígenas no Brasil, né, foi então a criação dessa FUNAI, que é um órgão indigenista oficial do Estado brasileiro e que está vinculado ao Ministério da Justiça. As políticas indigenistas, ou seja, voltadas para a proteção de tribos e territórios indígenas, tiveram início contribuindo para a diminuição da mortalidade e promovendo ações destinadas à valorização territorial dessas populações no país. Ok, galerinha? Se alguém tiver alguma dúvida, anota aí para a gente estar sanando essas dúvidas. Veja bem vocês o seguinte, a criação da FUNAI é um marco na luta dos índios no Brasil, porque foi um momento no qual os índios passaram a ter uma atenção especial do governo e, consequentemente, suas demandas, suas questões começaram a ser atendidas de forma mais penalizada, porque até então o nativo, o índio, ele não era considerado como um cidadão comum. Então, tudo que se fazia, até criminalmente, contra um índio, não sofria-se sanções legais, não existiam punições, né? Então, a partir da criação da FUNAI, a gente tem, então, invasões a terras indígenas, que são penalizadas legalmente, né? E são, assim, questões que precisam e que têm uma necessidade muito grande de ser acompanhada pelos nossos governantes. Afinal de contas, o sangue deles é vermelho, assim como o nosso. Bom, política indigenista. Um dos pontos muito importantes da política indigenista foi a inclusão dos índios no censo demográfico brasileiro, porque até então eles não faziam parte do censo demográfico, ou seja, eles não eram contados como população brasileira. Olha que coisa injusta. Um povo que já estava aqui antes do período da colonização, eles não eram considerados, então, como parte da população brasileira pelo censo demográfico. Então, na hora que você precisava destinar uma verba para a saúde, para a educação da população indígena, para atender às necessidades dessa população, eles não eram contabilizados, portanto, não recebia verba governamental para isso. Então, gente, a criação da FUNAI, ela foi importante para que essas políticas indigenistas pudessem acontecer na vida dessa população, né, nativa na nossa sociedade, que está aqui desde o período colonial, desde antes, né? Bom, nós temos ainda um outro grupo muito importante de comunidades tradicionais, que são os quilombolas. Veja bem vocês o seguinte, nós temos aqui, olha, uma professora dando aula e ela está assim, silêncio, crianças, bem igual a gente faz com vocês aí na sala. Vamos ver a apresentação do trabalho da Mariazinha. E aí nós temos a Mariazinha, essa personagem muito bonita que diz assim: obrigado, professora. O trabalho é sobre a história do nosso quilombo. Jura? Que bacana!
Já estou gostando. Bom, e aqui nós temos a Mariazinha falando sobre o Quilombo das Américas. Bom, então vamos lá. O Quilombo das Américas é um importante projeto porque ele reconhece as manifestações culturais dos quilombolas em outras áreas além do Brasil. Isso significa que o Quilombo das Américas, ele vem criando uma identidade, vem reconhecendo a cultura quilombola perante uma comunidade internacional. E isso é muito importante, porque os negros foram extremamente importantes na construção e na edificação do Brasil que nós conhecemos nos dias atuais. Foram eles, né, que na verdade construíram aí a base da nossa sociedade. Tanto é que nós somos um povo miscigenado. O que isso significa? Miscigenação. Isso significa que nós somos uma mistura étnica, uma mistura racial. Então, nós somos constituídos pelos nativos que estavam aqui, pelos índios, pelos colonizadores, os brancos que chegaram aqui. Somos constituídos pelos negros, os escravos, que forçadamente foram trazidos para o Brasil como escravos, né, e que graças a Deus foram libertos. E a gente precisa entender que somos um povo misturado, e por sermos misturados, devemos respeito a cada um. Cada um tem que ser valorizado pela sua característica específica. Veja bem vocês, quando a gente fala de quilombo, né, dos quilombolas, o que é, né, esses quilombos? Os quilombos são, na verdade, os locais ou os lugares para onde os negros foram procurar refúgio quando eles estavam fugindo muitas vezes dos maus tratos nas grandes fazendas, né? Quando eles eram extremamente punidos e se rebelavam. O que foi o quilombo para os negros? O quilombo, ele foi o símbolo da resistência negra. Bom, galerinha, agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a biopirataria. O que é a biopirataria? É a exploração, a manipulação, a exportação ou comercialização internacional de recursos biológicos que contrariam as normas da Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi criada lá em 1992. Biopirataria, galera, é coisa séria. Veja bem, uma forma de coibir as práticas de biopirataria é reconhecer a existência das comunidades tradicionais e gerar emprego por meio da exploração sustentável dos recursos naturais, pois, ao mesmo tempo que se gera renda, preserva-se a existência desses recursos naturais, ampliando assim os rendimentos dos povos que dependem da natureza. Veja bem, galerinha, o que a gente pode entender como sendo a biopirataria? É quando um sujeito, muitas vezes, olha, ele vem disfarçado, igual tá aqui, de um turista, todo bonitinho, olha, observa que tem um aviãozinho lá no fundo aguardando por ele. Ele chega aqui no Brasil, ele vai até as nossas florestas, ele retira aquilo que bem lhe interessa. O que pode ser interessante para ele? Fauna e flora. Observem, olha, que a gente tem aqui na nossa fauna, né?
E nós temos aqui, olha, uns galinhos aqui representando a nossa flora. Nós somos um país extremamente rico, rico em fauna e flora, que podem ser utilizados em pesquisas científicas na geração, por exemplo, de um medicamento que pode estar curando o câncer, que pode estar curando a AIDS e que pode estar sendo usado para curar a Covid-19, que em nome de Jesus a gente vai encontrar uma solução para esse probleminha que está deixando a gente dentro de casa, o que não é nada legal, né? Mas é isso aí, galera. Se alguém ficou com dúvida do que é biopirataria, basta ler o textinho lá da página 110 da nossa apostila, o texto contextualizando. Ok? Vamos lá, vamos dar seguimento, porque vamos falar de mais uma comunidade tradicional aqui, que é uma comunidade extremamente importante. Essa comunidade é a comunidade dos caiçaras. Bom, quem são esses caiçaras, né? As comunidades tradicionais caiçaras são pertencentes à cultura litorânea no Brasil e representam uma forte ligação entre o homem e seus recursos naturais, constituindo-se um raro exemplo de comunidade em sintonia com o seu ambiente. Para dar um exemplo para vocês bem próximo da nossa galerinha, nós temos vários caiçaras na nossa região litorânea. Em Itaoca, Itaipava, Marataízes, nós encontramos então população que nós conhecemos como caiçaras. Com muita frequência, né, turistas que viajam para a parte litorânea do Sudeste brasileiro acabam estabelecendo contato, muitas vezes sem saber, com membros dessas comunidades. Muitas vezes a gente vai à praia lá no verão, beleza, a gente entra em contato com esse pessoal e a gente não conhece, a gente não sabe que são, na verdade, os povos caiçaras. Veja bem, o estilo de vida e de sobrevivência dos caiçaras são relacionados especialmente com a agricultura itinerante. O que é agricultura itinerante? É aquela que vai migrar de um lugar para o outro. Uma hora está numa terra, né? Outra hora vai para um outro pedaço de terra. Então, ela é itinerante, ela não é fixa. O extrativismo e o artesanato com objetos do seu dia a dia associado às orlas. Geralmente a gente vai naquelas casinhas, né, de artesanato, vai comprar artesanato de conchinha. Muitas vezes esse artesanato está sendo confeccionado por uma população caiçara, por uma população que vive ali na região litorânea. As costas do Brasil são as áreas onde sua cultura mais proliferou e há focos de sua permanência até no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná e no norte de Santa Catarina. Atividades como a pesca e a agricultura são os principais meios de sobrevivência dessas comunidades. Foi na década de 1960 que os pequenos e médios barcos começaram a fazer parte do cotidiano das caiçaras. Atualmente, a pesca é a principal atividade de subsistência desses grupos. O homem caiçara pesca no chamado Mar de Dentro. E o principal produto dessa atividade é a tainha. Hoje, no entanto, a maioria dos pescadores caiçaras é empregada em grandes barcos de sardinha, que os leva para pescar no chamado Mar de Fora, desde Cabo Frio até a divisa com o Uruguai. Beleza, galerinha? Se alguém tiver dúvidas, eu sugiro a leitura da página 112 da nossa apostila e do textinho aprofundando, que está lá na página 113 e que também vem falando sobre a população caiçara. Lembrando, nós conhecemos essa população,
Tá? Quando você vai lá naquela região do Pontal para comprar um peixinho, né, comer aquela muquequinha gostosa lá no final de semana que você está curtindo na praia, você tem contato então com uma população denominada caiçara. E nós temos ainda os chamados ribeirinhos. Eu quero que vocês observem o seguinte: os ribeirinhos, eles têm essas construções, olha só, gente, à beira do rio. E são construções altas que nós chamamos de construções de palafitas. O que são as palafitas? São casas construídas dentro dos rios. Elas têm essas estacas, né? Essas madeiras aqui por baixo. Isso aqui, gente, é para acompanhar a cheia dos rios. Então, à medida que a gente tem a cheia do rio, essas casas aqui elas tendem a não sofrer inundação porque elas estão mais elevadas que o nível médio dos rios. Ah, mas se acontecer uma cheia extrema, né, galerinha? Aí pode ser que entre água, inunde a casa do sujeito, né? Eu sei que vai surgir uma perguntinha dessa. Bom, vamos lá então, vamos falar um pouquinho dos ribeirinhos. Esse grupo cultural vive nas proximidades de rios e sobrevive da pesca, da caça, do roçado e do extrativismo. Aproxima-se culturalmente das comunidades caiçaras, já que vive associado intimamente a um corpo hídrico, né, que no caso seriam os rios, os caiçaras ao mar, e aproveita os recursos próximos daquele espaço. Por uma questão espacial, a Amazônia é a região onde esses povos são mais encontrados, mesmo porque o maior rio do mundo se encontra onde? Na região amazônica. Beleza, então. Isso ocorre, né, seja pela extensa rede hidrográfica, seja pela evolução da economia capitalista durante o início do século XX. Isso é relevante porque, além das populações nativas que margeiam os rios, há os descendentes de imigrantes nordestinos. Lembrando, gente, migrante não é imigrante, hein? Migrante e imigrante são coisas diferentes. Migrante é aquele que se desloca dentro do mesmo país, no caso do Nordeste para a região amazônica. Bom, essa situação foi oriunda, ou seja, teve origem lá no ciclo da borracha, muito intenso no final do século XIX, a partir do qual muitos nordestinos se deslocaram, ou seja, migraram para a Amazônia. No entanto, com as sucessivas crises do setor, os seringueiros tiveram que obter uma nova forma de sobrevivência e eles acabaram se espalhando ao longo dos rios amazônicos e construíram ali as suas moradias, associando seu estilo de vida com a floresta e os rios, assim como os nativos e suas práticas. Ok, galerinha? Aqui mais uma construção, então, né, de palafitas, no sistema de palafitas da população ribeirinha. Se alguém tiver alguma dúvida, galera, ó, texto na apostila, página 113. Anota a dúvida, manda no WhatsApp, né, manda no privado, que aí a gente vai desenvolvendo a nossa aula. Bom, as comunidades tradicionais são importantes porque apresentam a história da formação demográfica e cultural do nosso país, assim como elas contribuem para a preservação da natureza com os seus modos de vida. Veja bem que eu já falei lá atrás para vocês com relação à biopirataria. Preservar essas comunidades tradicionais e promover ações em que elas consigam sobreviver da natureza através do uso sustentável dos recursos naturais são uma forma, então, de preservar, né, a natureza brasileira contra, por exemplo, o mal da biopirataria. Bom, e agora, né,
você pode fazer as atividades das páginas 114, 115, 116 e 117. Parece muita coisa, mas não é não, galerinha, porque a gente só vai ter aula na próxima semana. Então, isso vai ficar para terça-feira da semana que vem. E na próxima aula, então, na próxima semana, nós faremos a correção, beleza? Por hoje é só, pessoal. Beijos, até mais, galera!